Nós, desde o início, queríamos que fosse o povo protagonista. Era indispensável uma certa vanguarda. O povo falava do arranque, motor de arranque. Sempre você tinha que cuidar com os dirigentes, os animadores, mas fazendo questão de que eles próprios não deixassem de ser povo, que continuassem atendendo os interesses do povo. Alguns foram cooptados por políticos, problema que ainda existe hoje aqui no Mato Grosso, no Brasil, no mundo. Os povos indígenas sempre têm ainda essa tentação. Dizia um historiador que os povos colonizadores, os vários impérios, tentam acabar com as populações indígenas ou com cheque ou com bala. Então, foi muito importante e se deu a experiência de uma série de pessoas, homens e mulheres, sobretudo mulheres, dedicadas à saúde e à educação, com um grande espírito de sacrifício. Dia e noite, viajando com frequência a cavalo, de bicicleta, dando o que não havia. Davam as horas, davam a própria saúde, alguns deram até a vida. Dom Pedro nos ensina que a participação popular é fundamental para garantir o direito à saúde. Vamos ver como acontece no dia a dia. Olá, vamos conversar sobre o tema participação e controle social na saúde. Você sabia que por meio da participação popular é possível melhorar a saúde pública no Brasil? Para você ter uma ideia, a política de saúde no país se materializa através do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma conquista da participação social. Esse movimento culminou com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Conferência esta que deu as diretrizes para a criação do que é hoje um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Sim, porque o SUS abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população. A participação popular desenvolve um importante papel na gestão do Sistema Único de Saúde, através de conselhos e conferências nas esferas municipal, estadual e federal. E essa participação da sociedade está assegurada na Constituição Federal e garantida pela Lei 8.142/90. A mesma lei que garante a participação dos cidadãos na gestão pública também regulamenta a realização de conferências a cada 4 anos, com o objetivo de avaliar a situação da saúde da população e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. A lei também prevê a criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional. São nos conselhos de saúde que representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da área e usuários do SUS se reúnem periodicamente para decidir sobre os rumos da política de saúde, além de controlar a sua execução. Será que os conselhos de saúde e conferências cumprem o seu papel? O conselho, ele tem para si a responsabilidade de chamar a realização da conferência e coordenar a realização dessa conferência. O município de Cuiabá realiza sua conferência a cada 2 anos, ininterruptamente, e também participa da Conferência Nacional e Estadual, que são realizadas a cada 4 anos. A gente procura seguir sempre as deliberações da nacional e da estadual. Então, o Conselho cumpre sim o seu papel. O Conselho é um importante instrumento de decisão, de deliberação, porém, hoje ainda não usa todo o seu potencial. Em 2006, então, nós tivemos um avanço no Conselho, que foi a primeira vez que foi eleito o presidente do Conselho. Até então, havia um entendimento de que o secretário de Saúde ele era o presidente nato do Conselho. Então, nós pudemos avançar nesse sentido. Logo em 2007, nós tivemos a Conferência Municipal de Saúde, onde, apesar da dificuldade para tornar ações concretas as deliberações da comunidade, a gente tem notado alguns avanços nesse sentido. As policlínicas funcionam no 3º turno, o CAPS infantil, a própria ouvidoria municipal nossa do Conselho foi implantada. E recentemente nós editamos essa cartilha,
que fala sobre controle social, as formas que a população pode participar na construção de um sistema de saúde cada vez melhor. As conferências cumprem sim seu papel. Ela abre espaço para a comunidade participar, ela abre espaço para a comunidade trazer suas questões, suas demandas, e os conselhos têm sido palco de grandes conflitos que os conselheiros dos usuários trazem, conflitos da gestão, mas são espaços que também estão sendo construídos. São espaços fundamentais para o Estado de Direito, para o Estado de democracia que nós desejamos nesse país. Que as conferências ela é de suma importância quando a gente traz a participação popular, porque são ações que são tiradas da população. Tanto é que todo trabalhador do SUS, ou qualquer outro trabalhador que esteja ligado ao SUS, ele tem que ver o usuário em primeiro lugar. No município de Cuiabá, nós temos, além dos órgãos de controle social, como o Conselho de Saúde e a Conferência Municipal de Saúde, os conselhos gestores e a ouvidoria do SUS. A ouvidoria do SUS, de forma mais individualizada, atende o cidadão que faz a sua reclamação, a sua denúncia, a sua crítica e a sua sugestão referente ao serviço de saúde e propondo melhorias. E o Conselho Gestor de Saúde, de forma mais localizada nas unidades de saúde, proporciona a esse cidadão a participação efetiva, opinando, fiscalizando e acompanhando os serviços oferecidos à população daquela unidade. Então, essa participação, quando a gente tem essa esperança de mudança, a gente consegue mobilizar dentro do nosso espaço, da nossa comunidade, colocar aquelas conquistas que nós queremos no nosso local, onde nós estamos vivendo, né? Trazer as melhorias, né? Buscando na saúde, na participação da comunidade dentro do centro de saúde, do PSF, né? Que é o Programa Saúde da Família. As conquistas que a nossa comunidade conseguiu foi a implantação da Policlínica do Pascoal Ramos, do Centro Odontológico do Pascoal Ramos, do Núcleo de Fisioterapia do Pascoal Ramos e das Unidades Básicas de Saúde da região do Pascoal Ramos. Como o Conselho é um espaço democrático de participação, ele tem que ser aberto à sociedade como um espaço de educação em saúde, de educação popular em saúde e de outros segmentos. Com o objetivo de verificar a atuação dos conselhos e das conferências de saúde, foram realizados 3 estudos com enfoque na realidade dos municípios. As pesquisadoras Fátima, Maria José e Lídia vão nos contar um pouco sobre os resultados desses trabalhos. Nós temos hoje funcionando conselhos em todo o Brasil, praticamente em todos os municípios. Isso mostra que muitas pessoas estão discutindo, estão pautando a agenda de saúde, estão falando sobre a construção do SUS no nível local, no nível estadual, no nível federal. O estudo apontou que há uma frequência na realização. Existem alguns municípios que só realizam a cada 4 anos, em função da Conferência Nacional, mas essas conferências estão acontecendo. E elas trazem para o debate a importância de temas da saúde, da construção de novos serviços, da melhoria da qualidade, falando da ineficiência, inclusive, pontos importantes que merecem ser destacados para a melhoria. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os pontos positivos, né, que apareceram no estudo e algumas questões que foram tiradas como sugestões e que merecem, né, ser divulgado pela importância do estudo para que isso seja utilizado na prática dos conselhos, da gestão municipal e das conferências. Nas conferências de saúde, deveriam se fazer representar os grupos populares, os grupos de usuários e de profissionais, enfim, todos, né, que compõem a nossa população, a nossa coletividade. Essa escolha deveria ser prévia à conferência e da forma mais democrática possível, através de eleição. É isso que se propõe, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, muitas das vezes, os representantes que chegam na conferência, eles foram indicados. Então, um representante de uma determinada entidade, o presidente chegou para ele e falou: fulano, vem cá, você vai lá para a conferência nos representar. Então, ele vai e, dessa forma, indo como indicação, não passa por um processo de escolha e de discussão do que vai ser levado à conferência. Então, ele carece
de representatividade daquela coletividade e também, ao chegar com a demanda, né, a reivindicação na conferência, também fica pobre nesse sentido. Ele acaba colocando mais a sua percepção, aquilo que ele vivencia dentro do Sistema Único de Saúde, os problemas que ele consegue ver, mas não daquela coletividade que ele representa. Um outro aspecto importante demonstrado nas pesquisas é a importância da divulgação dos relatórios das conferências. Essa necessidade de divulgar é para dar conhecimento à população, ao gestor, aos outros órgãos, como o Ministério Público, Câmara de Vereadores, quais são as demandas evidenciadas pela população na conferência, para que se efetive como política de saúde. A pesquisa permitiu visualizar a gestão, como funciona a gestão e a importância também do retorno, né, para a sociedade, porque eu acho que ela vai permitir também que a sociedade atue como cidadão, né, não só no termo de crítica do serviço, mas de você também conhecer o funcionamento disso tudo e se tornar um cidadão ativo. No trabalho da equipe de pesquisa, havia a seguinte pergunta: qual é a sua opinião sobre a Conferência Municipal de Saúde? Com base nas respostas, identificamos 7 diferentes discursos. Todos eles reconheceram a importância das conferências de saúde e as reafirmaram como um espaço coletivo e democrático. O discurso das conferências como fórum de participação e deliberação para levantamento de problemas, anseios e demandas apontou para o fato de que durante as conferências ocorrem discussões da comunidade, onde são apresentadas as deficiências e propostas do bairro, envolvendo problemas da saúde. Já o discurso das conferências, como instrumento e subsídio para o planejamento e a definição das políticas de saúde, deixou claro que esses espaços alicerçam toda a política pública de saúde. O discurso das conferências, como espaços públicos para representação de interesses e de sujeitos sociais, caracterizou as conferências como espaço da comunidade. O discurso das conferências, como instrumento legal, normativo e de controle social, enfatizou que as leis que criaram os conselhos e conferências tornaram autênticos esses espaços de participação. O discurso das conferências, como fórum deliberativo pouco prático e efetivo, expressou críticas quanto à organização e formato das conferências pelos movimentos sociais e pela gestão, levantando dúvidas sobre as discussões realizadas num fórum. A primeira, se elas são realmente colocadas em prática pelos gestores. E a outra é a questão do tempo ser considerado curto para executar as propostas. O discurso das conferências, como fórum educativo, destacou a oportunidade de aprendizado que é gerada nesses eventos. O discurso das conferências, como espaço político para a efetivação da democracia, destacou as conferências como instância máxima de decisão do SUS, um espaço democrático e privilegiado que deve ser fortalecido para que a sociedade, trabalhadores da saúde e Estado tenham condições de elaborar as diretrizes para que as políticas aconteçam. Veja agora as considerações e recomendações do Dr. Júlio Miller sobre os conselhos e as conferências de saúde, com base no resultado das pesquisas. Primeiro, confirmou a importância das conferências de saúde na formulação das políticas de saúde. Hoje é um consenso que essas conferências jogam um papel fundamental para a formulação das políticas. Diferente, por exemplo, de 20, 30 anos atrás, quando as políticas eram formuladas em gabinetes fechados ou em gabinetes de deputados, com troca de favores, de clientelismo e tudo mais. Não que esses problemas tenham acabado, mas hoje há um espaço de participação popular importante e as conferências são, vamos dizer assim, esse palco, essa arena onde se dá essa discussão.
Muito importante também é que o gestor entenda a importância da conferência. Os secretários de saúde dos municípios, em geral, participam, mas tem que ter uma participação mais ativa, tanto na preparação, no apoio à organização da sociedade, quanto no cumprimento do seu dever de prestar contas sobre o que foi feito em relação à conferência anterior. A conferência deveria iniciar com o gestor prestando contas do que foi feito ou do que não foi feito e por que não foi feito em relação à conferência anterior. Do mesmo modo, o próprio Conselho Municipal de Saúde deveria prestar contas também do que fez ou não fez para cumprir as deliberações da conferência no período passado da realização da anterior. Porque muitas vezes as pessoas ficam com a impressão de que se debate muito, se propõe muito e que depois ninguém cuida disso. E em algumas circunstâncias, isso realmente ocorre. Então, é necessário que o Conselho monitore o cumprimento dessas deliberações da conferência e que preste contas também na próxima conferência a respeito disso. Eu acho que essas são medidas importantes que podem melhorar bastante vamos dizer assim, a eficácia, a efetividade das resoluções da conferência e uma aliança mais estreita com o Legislativo, com os vereadores, que nós temos vereadores interessados na saúde do povo e tem comissões de saúde nas câmaras que podem e devem ser apoiadas e trabalhar em parceria, assim como o próprio Ministério Público, que também tem interesse em fazer com que a saúde pública melhore. Eu acho que, desse modo, nós estaremos contribuindo para fazer com que o SUS seja realmente aquilo que está na Constituição, que está na lei, ou seja um sistema universal, igualitário, de qualidade, que atenda com dignidade a população e o povo de Mato Grosso e do Brasil. Se eu quero cuidar de uma pessoa bem, devo cuidar daquela pessoa com o seu contexto histórico, psicológico, familiar, político, artístico. A pessoa é uma integridade de forças, de possibilidades, de desafios.